Bom, eu acabei de finalizar aqui a prova do Enem em 2024. Obtive 42 de 44 acertos. Teve uma questão que eu não consegui fazer, mas enfim, vou selecionar aqui algumas questões que eu considero importantes para o dia da prova. Começando por essa 145, que aparentemente é uma questão de geometria plana, porém, eu não levo em consideração nenhum aspecto de cálculo de área. Começando pelo enunciado, que é mais importante. Não que seja mais importante, mas por estratégia de prova, porque você lê no enunciado, você busca no texto as informações mais direcionadas. Que nesse caso eu não vou ler o texto, mas enfim. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre. Tá, eu quero saber essa distância aqui. E assim, o texto fala basicamente que existem 3 postos, P1, P2 e P3. E aí esses postos são equidistantes entre si, ou seja, eles têm a mesma distância de 10 km entre si. E quer saber qual a distância entre um posto e o hospital, que é a mesma, eles têm a mesma distância do hospital cada um. E aí eu vou levar em consideração que esse ponto central aqui do triângulo equilátero, ele equivale a... essa parte maior equivale a 2/3 da altura do triângulo equilátero, e essa aqui é 1/3. É algo que eu tenho que saber para poder resolver essa questão. E além de saber isso, eu tenho que saber como calcular a área do triângulo equilátero. A área não, a altura. A área é L ao quadrado da raiz de 3/4 e a altura é L raiz de 3/2. L é o lado, que é 10. E aí, para calcular, eu quero saber a distância entre o posto e o hospital. Eu vou levar em consideração 2/3 da altura desse triângulo, que tá aqui, ó, 2/3 da altura. Aí eu vou substituir a altura por L raiz de 3/2, que é o cálculo de área de altura do triângulo equilátero. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, que é o que eu faço aqui. E fazendo esse cálculo, eu chego na resposta que é 17/3. E esse valor está no intervalo de 5 e 6, está entre 5 e 6, que é a alternativa letra C. Outra questão também de geometria plana, que envolve o cálculo de circunferência, é essa 144. Eu também não vou ler a questão, porque basicamente está pedindo para calcular o comprimento dessa correia, e eu não preciso das informações do texto para isso. A medida do comprimento dessa correia em centímetros é. Eu já tenho que essa parte e essa parte equivalem a 30 centímetros, 15 em cima e 15 embaixo. E aí o que eu quero calcular é essa parte da circunferência maior e essa parte da circunferência menor. Tá. Esses ângulos aqui são correspondentes. Esse aqui é 150, então esse aqui também é 150. E aí 150 para 360 falta 210, que é o complementar, que seria essa parte aqui. E aí eu vou fazer o seguinte: o cálculo da circunferência de um círculo é 2 vezes o π vezes o raio. 2π raio. E aí, o que eu vou fazer para calcular essa parte aqui da circunferência? É como se eu pegasse o cálculo da circunferência, que é 2πr, dividisse em 360 partes. Por quê? Porque um círculo completo são 360 graus. Eu vou pegar o cálculo da circunferência completa, vou dividir em 360 partes, que é o que eu fiz aqui, ó. Dividi por 360 e multipliquei pelo ângulo. Ou seja, eu dividi esse círculo em 360 graus e multipliquei pelo ângulo que eu quero saber, que é 150. E assim eu vou achar que isso aqui equivale a 10 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer para esse outro círculo maior. Eu vou fazer 2πr, né, que é 2π, e o raio dessa circunferência aqui são 8 centímetros. E aí vou dividir em 360 partes e multiplicar por 210, que é o que eu quero aqui. E aí eu vou achar que é 28. Aí eu somando 15 mais 15 mais 10 mais 28, eu vou obter 68, que é o comprimento total dessa correia. Outra questão que com certeza é muito importante para a prova do Enem é essa questão 165. É uma questão clássica de probabilidade de análise combinatória, porém eu não preciso tratar ela como uma questão de prioridade, porque geralmente as questões de probabilidade de análise combinatória são consideradas de médias para difíceis, e você tem que priorizar as questões mais fáceis pela TRI, porque a teoria de resposta ao item, que é o algoritmo de correção do Enem, ele vai classificar sua nota de acordo com a sua coerência, ou seja, quantas você precisa acertar com prioridade as questões mais fáceis, médias e por último as difíceis. Então essa seria uma das últimas questões que você faria na sua prova. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico, que é esse teclado aqui. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Aqui, ó. O número 2, ele dá as opções também de utilizar a letra A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente as seguintes características: 2, A, B e C. Ou seja, se eu apertar uma vez é 2, se eu apertar 2 vezes é o A, e assim sucessivamente. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 características. E aí vai uma dica. Essas questões, geralmente, você precisa fazer um cálculo de multiplicação simples. Como são 5 características, eu coloquei 5 traços aqui, ó. E aí diz, sendo 2 algarismos distintos,
seguidos de 3 letras diferentes, nessa ordem. Se eu não fosse levar em consideração a ordem, eu teria que depois permutar, ou seja, permutar esses números. Mas como isso não é necessário, já está na ordem correta, eu vou apenas substituir. E aí, os dois primeiros precisam ser números, são 2 algarismos. E as 3 últimas características são letras. E aí eu vou precisar saber quantas opções de números eu tenho aqui. Eu circulei, ó. Podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0. 1, 2, 5, 7 e 0. E aí, quantas opções de números eu tenho? Eu tenho 5 opções de números. E aí eu vou substituir aqui, ó, 5 opções. E, ó, 5 algarismos. E quantas opções de letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui não tem nenhuma alternativa, eu tenho 10 opções de letras. Já que as duas primeiras características precisam ser números distintos, se não necessariamente precisa ser distinto, se eu pudesse repetir, eu colocaria aqui que eu teria 5 opções para a primeira característica e 5 para a segunda. Só que como eu não posso repetir, eu tenho 5 opções de números para a primeira característica, e como eu utilizei um aqui, eu vou ter 4 opções para cá. Porque aqui eram 5, mas eu utilizei uma já. Então aqui vão ser 4 opções para a segunda característica. Aí a terceira, quarta e quinta características, elas são letras. Já vão ser opções distintas das primeiras. E eu tenho 10 opções de letras para a primeira. Como eu utilizei uma opção aqui, vão restar 9 para cá. E aí como eu utilizei 2 aqui e aqui, vão restar 8 opções para cá. E aí fazendo essa multiplicação simples, eu chego na alternativa 14.400. Porque eu tenho 14.400 possibilidades diferentes de senhas para ser cadastradas por esse funcionário. Outras questões muito importantes para a sua prova seriam essa 169 e 171. Essa questão 171, ela foi considerada uma questão fácil, e por isso, provavelmente foi uma questão que a TRI valorizou muito, e se você errasse uma questão dessa, sua nota poderia cair bastante. Para obter um sólido de revolução, rotação 360 graus, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou um trapézio retangular PQRS, que seria esse aqui. Fixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa e girou 360 graus. Se você observar bem, quando eu faço a rotação desse sólido, eu vou girar essa parte 360 graus, vou girar essa parte 360 graus e eu vou formar um tronco de cone. Uma questão bem simples e rápida de fazer, né? Você deveria priorizar bastante essa questão no dia da prova. Outra questão bem simples é essa 169. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas. A primeira etapa, ele inseriu 3 figuras, no caso esses 3 emojis aqui. Na segunda etapa, ele copiou o que havia inserido anteriormente e colou. Ou seja, ele já tinha 3 emojis, ele copiou esses 3 e colou novamente. Na terceira etapa, ele copiou o que tinha no visor da segunda etapa, ou seja, o que há na primeira imagem vai ser multiplicado por 2 sucessivamente. Ou seja, o que tinha aqui foi multiplicado por 2 uma vez, o que tinha aqui foi multiplicado por 2 outra vez. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos ler o enunciado. Essa seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Tá. Basicamente aqui, eu vou fazer o seguinte. O que tinha na primeira imagem era equivalente a 3 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, tinham 3 emojis. Já na segunda etapa, isso equivale a 3 vezes 10, ou vezes 10 não. 3 vezes 2 a 1, que é 6. Já na terceira etapa, 3 vezes 2 a 2, que seriam 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Ou seja, 3, 6, 12, vai multiplicando por 2 até chegar na 20ª etapa. Na 20ª etapa, o número de figuras vai ser equivalente a 3 vezes 2 a 19. Porque na primeira etapa, é 3 vezes 2 elevado a 0. E aí, a partir da segunda etapa, vai ser elevado a 1. Ou seja, quando chegar na 20ª etapa, isso vai ser equivalente a 3 vezes 2 elevado a 19. Uma questão bem simples também.